Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 13 de setembro. Eu continuo meditando com vocês em 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Na última meditação que tivemos, no dia 11 de setembro, começamos a falar então sobre a transformação que vem depois que nos tornamos filhos de Deus. E hoje, então, vamos entender melhor o que isso significa. Em Efésios capítulo 1 e verso 5, a gente sabe, lendo esse texto, que este é um projeto eterno de Deus. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Não foi conforme o querer das pessoas, mas conforme o propósito da própria vontade do Senhor nosso Deus. E aqui percebe-se claramente que é um projeto eterno, porque o verso 5, na verdade, vem depois do verso 4, que diz que nele nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. E ele diz aqui para que fomos predestinados. Fomos predestinados a sermos adotados como filhos. E a gente continua lendo em Efésios, no capítulo 2 e o verso 10, porque somos criação de Deus. Aqui a palavra criação é poema, da onde vem a nossa palavra poema, que na verdade é uma obra de arte. Nós somos a obra de arte de Deus, realizada em Cristo, para Cristo, por Cristo, em Cristo. Em Efésios você vai ver que toda a obra de Deus ela é em Cristo. Em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes que nós a praticássemos. Preparou antes para nós as praticarmos. É interessante que no sistema religioso, primeiro você pratica para você se tornar. Isso não funciona, a gente já percebeu. Na economia divina, você se torna criação nova e depois, então, você vai poder praticar. Porque percebe que aqui não são as obras nossas, não são obras humanas aperfeiçoadas, são, na verdade, as perfeitas e eternas obras de Deus, que Deus preparou de antemão para que pudéssemos praticá-las. Mas se alguém não é nova criação, se alguém não é filho de Deus, se alguém não recebeu a vida eterna, ela não tem como praticar as obras que são, na verdade, de Deus. É por isso que, para praticarmos as obras de Deus, nos tornamos, então, nova criação, nos tornamos filhos de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, nos diz Paulo em Romanos 8, 29. Deus nos predestinou para sermos filhos e Cristo se torna o primogênito entre nós, o primeiro de todos. É o que Hebreus também diz no capítulo 2, o verso 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Pela cruz, o Senhor se torna autor da nossa salvação e Ele pode nos chamar de irmãos, porque Ele se torna o nosso irmão. A nossa bênção é completamente dependente de Cristo. E se alguém te dizer, Deus está trazendo um vinho novo, uma bênção nova, está nada. Deus já trouxe faz tempo. É eterno. O propósito único de Deus é que você se torne filho dele em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.